Paz seja convosco. Sem lutas, sem dor, sem sofrimento, você não seria a pessoa que você é hoje na presença de Deus. E você sabe muito bem disso. Assim como o ouro é purificado ao passar pelo fogo, assim é a vida do cristão, purificada e fortalecida quando passa por aflição. É por isso que nos momentos difíceis você se torna uma pessoa mais forte, porque o sofrimento faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Só que você não consegue entender isso, porque você está sendo ensinado de forma errada. As pessoas estão pregando para você que servir a Deus é fácil. As pessoas estão falando para você que servir a Deus é um mar de rosa. Então, quando surge o sofrimento, quando surge a dificuldade, você não sabe o que fazer e sai da presença de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você e guarde no seu coração. Jesus nunca prometeu uma vida de facilidade para quem fosse seguir a Ele. Meu irmão, existe um versículo que todos nós já conhecemos, inclusive sabemos até de cor. João 16:33, no mundo tereis aflições. Meus irmãos, as lutas, elas vêm para a gente lutar. As guerras, elas vêm para a gente guerrear, porque é através das lutas que nós temos vitória, é através das guerras que nós vencemos a batalha. Por isso Jesus falou no livro de Josué capítulo 1, versículo 9, seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Meus irmãos, deixa eu falar mais uma coisa para vocês, servir a Deus não é para qualquer um. Servir a Deus é para quem é forte, é para quem é corajoso. No livro de Juízes, capítulo 7, versículo 3, ele disse, diga aos covardes e medrosos que voltem. Meus irmãos, Deus não tem compromisso com essas pessoas que na primeira luta já desanima, na primeira dificuldade já pensa em desistir, já pensa em parar. Ei, Deus não tem compromisso com essas pessoas. Mas, Thalisson, por que é que nós sofremos tanto por servir a Deus? Por que é que nós sofremos tanto por seguir os passos de Jesus? Meus irmãos, por que foi que Paulo e Silas foram jogados dentro de uma prisão? Por que foi que João foi jogado na ilha de Pátamo? Por que foi que Estevão foi apedrejado até a morte? Por causa do Evangelho. Está aí a resposta. Às vezes você é perseguido, é caluniado, é injustiçado. Não é porque você é santo, não. Não é porque você é perfeito, não. Não é porque você mora em uma mansão, ou tem uma Ferrari, ou tem uma conta bancária, não. É por causa do Evangelho mesmo. Se você fosse amigo do mundo, o mundo te amaria por você ser dele. Mas como Jesus te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, o mundo te persegue. O mundo se levanta contra você. E mais, deixa eu falar mais uma coisa. Sabe por que de tanta luta, de tanta dificuldade, de tanta perseguição? Porque Jesus, ele disse que ia nos levar para onde ele está, e nesse lugar a Bíblia diz que a gente não vai sentir falta de nada. Então imagina comigo, você acha que você vai para esse lugar de mãos beijadas, sem fazer nada? Primeiro, que a Bíblia diz que o céu é conquistado com esforço, com suor. Então você tem que lutar, você tem que aguentar a pressão que vai sobrevir sobre a tua vida. Mas ele disse lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Então, meus irmãos, o sofrimento, ele faz parte da caminhada cristã. As lutas, as dificuldades, ela vem até você, não é porque você é uma pessoa má, não. É por causa do Evangelho mesmo. A Bíblia vai dizer, ó, que Paulo, ele sofreu mais do que a maioria das pessoas por causa do nome de Jesus. Ainda ele fez questão de escrever isso para os irmãos de Filipos. Olha o que ele escreveu no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Meu irmão, olha o que vai falar também no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, meu irmão, se você deseja viver o verdadeiro evangelho, se você deseja agradar a Deus, se prepara para as perseguições, se prepara para as calúnias, se prepara para as injustiças, mas Deus está do teu lado e você não deve se preocupar. Amém? Meus irmãos, sofrer por Cristo faz tão parte do propósito de Deus para nossas vidas, que a Bíblia vai dizer que sofrer por Cristo é um privilégio.
Meu irmão, está aqui no livro de Filipenses 1:29, sofrer por Cristo é um privilégio. Então, se você está sofrendo injustiças, se você está sofrendo calúnias, se você está sofrendo perseguições, ei, é um privilégio. A Bíblia está dizendo que você é um privilegiado. Aleluia. Meus irmãos, olha o que a Bíblia vai falar também em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Preste atenção. É melhor sofrer por praticar o bem do que por fazer o mal. Você está vendo que é por isso que a gente é perseguido? Porque a gente faz o bem, a gente odeia o pecado, a gente odeia o que é errado. E isso é o motivo de tanta perseguição. Porque quem está lá fora fazendo coisas erradas, muitas vezes quando a gente quer corrigir ou quer falar a verdade, as pessoas não aceitam. Então se levantam não contra a gente, mas contra o Evangelho, porque é o Evangelho que repudia isso. É o Evangelho que não compactua com o pecado. Amém? Então as pessoas não se levantam contra a tua vida, não é por causa de você não, é por causa do Evangelho. Se você fosse do mundo, o mundo te amaria por você ser dele. Amém? Então vale a pena, meu irmão, continuar firme na presença de Deus, vale a pena fazer o que é certo, porque Deus está lá em cima e Ele está vendo tudo, e no momento certo, na hora certa, Ele vai honrar cada um de nós. Amém? Olha o que vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, preste atenção. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Meu irmão, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que sente prazer nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades, nas angústias, por amor de Cristo. Ou seja, por amor ao Evangelho. O Evangelho é isso mesmo, meu irmão. Tem pregadores que falam, servir a Deus é fácil, servir a Deus é tranquilo, mas não suporta uma luta, não suporta uma dificuldade, não suporta uma perseguição, que já fica com a cara emburrada, desanimado, já usa a palavra de Deus para mandar indireta, para atingir as pessoas. Mas servir a Deus não é fácil, então bota um sorriso no rosto. Servir a Deus não é fácil, então guerreia contra Satanás. Às vezes as pessoas que andam dizendo que servir a Deus é fácil, as atitudes dela, as ações dela mostram que não é verdade. Meu irmão, todo mundo sabe que servir a Deus não é fácil, meu irmão. Todo mundo sabe. Então, vamos pegar firme com Deus. Vamos orar, vamos jejuar, vamos se desviar da aparência do mal, porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão lá fora. E na presença de Deus, nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. E todas as vezes que você estiver passando luta, dificuldade, perseguição, ei, lembre-se que é por causa do Evangelho. E isso significa que você está no caminho certo, tá bom? Então que Deus te abençoe, continue firme, porque Deus ele vai te honrar, Ele vai te fortalecer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.